E eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre a pesquisa do doutorado, né? O Vilmar contou um pouquinho do percurso. Eu estudei muitos anos Nietzsche, depois, imagina, já estudando Nietzsche, eu estudava Schopenhauer. E daí eu resolvi, de fato, abraçar Schopenhauer, mas não só Schopenhauer, como também o pensamento indiano, né? Então, eu tenho uma forte ligação com o yoga, né? Pratico yoga também faz tempo. Sou instrutora de yoga também, então... Eu esqueci de falar essa parte dele. E eu acho que é uma área do conhecimento que, infelizmente, no Brasil não é tão, né, discutida. E, inclusive, lá, eu contei para o Vilmar que a gente conseguiu, na PUC agora, colocar a disciplina de sabedoria oriental no curso de filosofia, né, para dar essa abertura, para ver outras formas de conhecimento para além do Ocidente, né? Então, acho que é muito importante fazer esse diálogo entre o Oriente e o Ocidente. Tem muita coisa legal, né, que a gente pode trabalhar. Então, eu estudo Schopenhauer e Vivekananda. Eu acho que Schopenhauer dispensa apresentações, mas eu não sei se alguém já ouviu falar no Vivekananda. Alguém aqui conhece? Ninguém nunca ouviu falar disso? Já ouviu. Ah, já ouviu. Então, na verdade, Vivekananda, ele é bem... não é praticamente nada conhecido aqui, mas ele é uma figura super importante na Índia. Ele é um líder espiritual, ele nasceu em 1863 e morre jovem, né, aos 39 anos, em 1902. E ele é um líder espiritual que influenciou o movimento de independência na Índia, né? Então, os líderes políticos sempre fazem referência a Vivekananda. O primeiro governador da Índia independente fala que foi Vivekananda que salvou a Índia, né? Que salvou o hinduísmo. E Gandhi também, ele fala que uma das principais ações dele era trazer, né, visibilidade para os ideais propostos por Vivekananda. O Vilmar falou que estuda neo-hinduísmo, só que o termo neo-hinduísmo é complicado, porque é um conceito ocidental, né? Então, os próprios indianos não veem que existe um neo-hinduísmo. É que se a gente falasse que existe um neo-cristianismo, né? E o cristianismo não é o mesmo cristianismo, né, de há 2000 anos. Então, está sempre tendo uma renovação. E o Vivekananda, ele teria sido um reflorescimento do hinduísmo, né? E essa necessidade de dar um novo significado ao hinduísmo é o que permitiu, né, a independência da Índia, a Constituição de 47, a descriminalização das castas, etc. Né? Então ele foi uma grande figura assim, que conseguiu de fato ter um impacto político-social muito importante. Então, para os europeus ele é considerado um neo-hindu, um neo-vedanta, né? E essa ideia de o que seria o neo-hinduísmo, que ele não trabalha diretamente com os textos hindus, os textos sagrados, mas ele pega ideais ocidentais e fala, ó, esses ideais ocidentais estão presentes nos textos sagrados, né? Então é como se o neo-hinduísmo tivesse uma influência direta com o Ocidente, que pro hinduísmo tradicional não teria a mesma leitura, né? E a leitura principal que o Vivekananda traz de novo no hinduísmo seria a ideia do altruísmo, da compaixão, da ação prática, né? Então é uma tentativa de romper com a ideia de que a importância seria uma salvação individual, mas que é necessário ter uma ação coletiva da prática do bem, de ações solidárias, etc. Tá? Então, Vivekananda pode ser chamado de neo-hindu, mas tem que também saber que é uma questão, é uma visão ocidental sobre o hinduísmo, né? Dentro do hinduísmo é difícil determinar assim, se eles falariam que Vivekananda é um neo-hindu, né? Eles falam mais que é um reflorescimento do hinduísmo, coisas assim. Então Vivekananda ele era um líder espiritual que ele nasceu ele tinha uma boa posição, né, na Índia. O pai era advogado, a mãe era religiosa, ele estudou, né, fez faculdade, formado em Belas Artes, mas ele sentiu uma necessidade espiritual muito grande e ele foi de encontro com Ramakrishna, que era um outro líder espiritual super famoso na Índia.
e a partir disso ele resolveu ter, né, uma vida de monge, né? Então ele ficou uns 5 anos mais ou menos com o Ramakrishna, ele morreu e ele resolveu conhecer a Índia e ele ficou também vários anos fazendo peregrinação, né, vivendo só com aquilo que ofereciam a ele. Daí, depois de alguns anos, ele foi convidado a participar do Parlamento das Religiões dos Estados Unidos, e daí que teve essa abertura entre o diálogo entre o Ocidente e o Oriente, né? Então ele foi representar o hinduísmo e ficou vários anos nos Estados Unidos e na Europa, né, difundindo os ideais hindus. E a maior preocupação dele era falar que existia uma religião universal, né? Então ele acreditava que todas as religiões, o cristianismo, o hinduísmo, o islamismo, eles tinham a mesma proposta, né, que seria esse encontro com Deus, né? E ele até fala, eu falo Deus, mas eu falo Deus porque é algo que culturalmente todo mundo tem essa aproximação cultural, mas daí ele falaria que Deus na verdade é o absoluto, né? Esse encontro com a transcendência, e que dessa transcendência o que se expressaria seria o altruísmo, a compaixão, etc. Né? Então ele coloca todas as religiões como uma só, e ele diz que o grande problema da humanidade foi o fanatismo, né? A tentativa de pôr dogmas e rituais que se sobressaem a essa proposta do encontro com o divino, o encontro com a transcendência, etc. Tá? Então ele dá várias palestras nos Estados Unidos. Ele é convidado para assumir cadeira de filosofia oriental em Harvard, mas ele fala que não, essa não era a proposta ou a missão da vida dele, né? Mas aí ele volta para a Índia e funda a Ordem Ramakrishna, e depois ele morre aos 39 anos, não se sabe exatamente por quê, né? Ele tinha uma saúde debilitada, tinha diabetes, asma, etc., mas ele sempre disse que ia morrer cedo, coisas assim. Então, o Vivekananda, por que eu estudo o Vivekananda e qual é a relação com Schopenhauer, né? Então, deixa eu passar para o próximo. Não? Não funciona. Funcionou aquela hora, né? Passa aqui. Então, como que eu cheguei até Vivekananda? Então, eu queria estudar muito o pensamento indiano, e eu comecei a ler os intérpretes de Schopenhauer e qual seria, né, o que eu poderia ver ali nesse encontro de Schopenhauer com o pensamento indiano, e eu encontrei um cara chamado Rabfaz, que é um indólogo, e é ele que vai apontar dizendo que Vivekananda teria por causa de Schopenhauer, reinterpretado e dado um novo significado a uma fórmula sânscrita, que é essa aqui, Tattvamasi. Então, a partir dessa fórmula sânscrita, da interpretação de Schopenhauer dessa fórmula sânscrita, o Vivekananda teria dado um novo significado para o hinduísmo. E daí assim que ele vai dizer que o Vivekananda é um dos precursores do neo-hinduísmo, porque ele vai pegar e vai dar uma nova interpretação da moral no hinduísmo, por causa da leitura de Schopenhauer. E esse indólogo, ele é bem crítico, assim, ele fala que tanto Schopenhauer leu errado os Upanishads, os textos sagrados indianos, como o Vivekananda também, por ter sido influenciado por Schopenhauer, ele também não entendeu os textos sagrados. Então ele é bem crítico, assim, em relação tanto à leitura do Schopenhauer quanto à leitura do Vivekananda. Então daí a minha proposta do doutorado teria sido, inicialmente, como que Schopenhauer influenciou o Vivekananda. Porque, segundo esse indólogo, teria sido a interpretação de Schopenhauer que fez com que Vivekananda repensasse o hinduísmo. Mas daí eu vou mostrar para vocês que na verdade é difícil determinar se Schopenhauer influenciou mesmo Vivekananda e qual foi de fato o impacto. Então o Rabfaz vai dizer que Vivekananda, quando ele vai para a Inglaterra em 1896, ele se encontra com Paul Deussen, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um dos
grandes pesquisadores de Schopenhauer. Ele, por causa de Nietzsche. Schopenhauer, ele era melhor amigo do Nietzsche, e daí por causa do Nietzsche ele ficou sabendo de Schopenhauer, e daí ele começou a estudar Schopenhauer, e daí por causa de Schopenhauer ele começou a estudar o pensamento indiano, né? Tanto que ele vai traduzir também as Upanishads. Então o Deussen ele é considerado um dos principais orientalistas da Alemanha. Então, quando o Vivekananda se encontra com Paul Deussen, né, e daí eles teriam tido uma conversa sobre o Tattvamasi, né, que eu já vou explicar para vocês o que é, né, que acho que eu não expliquei. Ele teria, depois desse encontro com o Paul Deussen, ele teria, né, utilizado essa expressão para falar sobre a moralidade hindu. Só que lendo Vivekananda eu percebi também que não foi... Antes ele já falava sobre o Tattvamasi, então é bem complicada a leitura do Haupt-Fass, né? A gente não tem documentos suficientes que atestem que de fato foi por causa desse encontro com Paul Deussen que Vivekananda teria reinterpretado e dado um novo significado ao hinduísmo. Mas daí eu vou explicando para vocês mais para frente. Então, a minha tese, né, é entender os desdobramentos da incorporação schopenhaueriana da fórmula sânscrita Tattvamasi. Então, eu tenho a minha preocupação maior é ver, né, como que foi essa incorporação de Schopenhauer, né, qual é o significado que ele dá a essa fórmula e como esse significado também está presente no Vivekananda. Né? E aí tentar pensar se de fato Schopenhauer influenciou ele ou não, né? Mas mesmo se Schopenhauer não influenciou, os dois tiveram uma leitura similar sobre essa expressão sânscrita que pôde, né, fundar, né, uma nova interpretação do hinduísmo. O que é muito engraçado, porque Schopenhauer, quando ele teve um encontro com o pensamento oriental, ele achou que ia ter que ia mudar a Europa, né? Então, ele tinha uma visão muito romântica do pensamento indiano. Ele dizia que era como se tivesse um novo renascimento, como teve um renascimento anterior, né? Agora teria um renascimento oriental a partir das ideias indianas no Ocidente. E na verdade o que também aconteceu, ele não sabia que a leitura dele também impactou a Índia, né? Então, muitas pessoas falam que esse é um dos maiores cruzamentos culturais, interpretativos entre o Oriente e o Ocidente, porque Schopenhauer ele vai ler os textos sagrados hindus e ele vai impactar, né, o hinduísmo, surgindo aquilo que alguns chamam de neo-hinduísmo, que seria uma visão reelaborada do hinduísmo tradicional. Então, vou apresentar para vocês rapidamente, né, como que se dá o encontro de Schopenhauer com o pensamento indiano, né, o que ele leu, quais foram as principais obras. Daí como que nessa leitura ele pega o termo Tattvamasi, e Tattvamasi significa isso és tu, né? E esse vai ser o fundamento da ética para Schopenhauer, né? Então ele vai dizer que foram os indianos que pela primeira vez, né, conseguiram explicar a base de toda a moralidade, né? Então que é esse reconhecimento de que eu sou o outro, né? Essa ideia de unidade que justifica, né, uma ação dotada de valor moral. Então, uma ação só é boa, né, quando ela parte, né, desse conhecimento de unidade e daí que surge a compaixão. Né? Eu vou mostrar para vocês que para Schopenhauer, né, esse conhecimento da unidade, quando a gente consegue ter essa consciência de que somos todos um, né, vai surgir tanto a compaixão quanto a ascese, né, que seria também a negação da vida aqui, que daqui a pouco eu explico para vocês. Então, daí eu vou mostrar então como Schopenhauer interpreta o Tattvamasi e como que há esse encontro Vivekananda com o pensamento de Schopenhauer, né, que, segundo Haupt-Fass, se dá por intermédio do Paul Deussen. E depois eu vou falar um pouquinho para vocês como que Vivekananda interpreta essa fórmula e a partir dessa interpretação ele daria um novo significado ao hinduísmo. Esse é outro? Funciona. Então, como que você dá encontro Schopenhauer com o pensamento indiano? Lendo assim os intérpretes, não são só os intérpretes schopenhauerianos que estudam isso,
né? Então tem os intérpretes schopenhauerianos e tem os indólogos, os que estudam o pensamento indiano. E esse encontro é alvo de várias críticas, né? Então, normalmente os intérpretes schopenhauerianos gostam de dizer que não houve influência direta, né? Então eles falam, não, Schopenhauer na verdade faz uso dos conceitos e ideais indianos para comprovar a sua própria filosofia, né? Eles não falam que há de fato uma influência. Agora teve novos estudos, eles estão tentando apontar que sim, há uma influência direta, mas esses trabalhos e fontes sempre é complicado, né? A gente nunca consegue medir exatamente com precisão, ó, ele leu isso aqui e foi isso que fez com que ele pensasse assim, né? Muita gente gosta de falar, principalmente o Janaway, que talvez a interpretação de véu de Maia, né, dos indianos teria auxiliado a compreensão de representação em Schopenhauer, porque a representação para Schopenhauer seria uma ilusão, e essa ilusão não poderia vir, né, do pensamento kantiano e, portanto, teria vindo do pensamento indiano. Mas se for ler um pouco mais, também é difícil dizer que a representação para Schopenhauer é uma ilusão, né? Então, tem várias nuances conceituais que torna difícil sempre determinar qual foi a real influência. Então, mas normalmente as pessoas falam sim, houve uma influência, mas não conseguem determinar qual de fato foi a influência, tá? Mas muitos preferem dizer que não foi influenciado, ele só usou o hinduísmo para justificar a sua própria filosofia. Por que essa interpretação normalmente é a mais adotada? Porque é o que Schopenhauer diz nas obras. Porque Schopenhauer acha que ele intuiu o mundo e ele conseguiu trazer inteligibilidade, intelecção lógica para a realidade, né? Então ele fala que os indianos, eles também tiveram intuições parecidas, mas que foi ele que trouxe para a abstração, né? Então por isso que normalmente a gente fala é o que o Schopenhauer diz. Mas por outro lado, tem cartas que ele diz que de fato o hinduísmo teve um forte impacto e influenciou enormemente a filosofia dele, tá? Mas ele não diz exatamente como nem aonde, mais ou menos assim, tá? Daí a outra pergunta desse encontro é feita pelos indólogos, né? Eles vão dizer sobre a legitimidade. Tipo, o Schopenhauer foi influenciado pelos textos sagrados? Foi. Mas que textos são esses? Não são textos autênticos, eles vão dizer, né? Eles vão dizer que ele teve um encontro meio ocidentalizado e de fato foi, né? Então vamos mostrar o que Schopenhauer leu. Então, em 1813, Schopenhauer ele está na casa do Goethe e ele se encontra com Friedrich Mayer, que é um orientalista que teve a possibilidade de ir para a Índia e a partir de sair da Índia, ele editou a Asiatisches Magazine, né, que tem 60 artigos, e vai ser mais ou menos essa uma das primeiras entradas do Ocidente no Oriente, né? Então vai ser mais ou menos aí que as pessoas vão começar a saber, né, o que seria essa sabedoria indiana no Ocidente. Então Schopenhauer se encontra com o Mayer, né? A gente não sabe exatamente o que eles conversaram, mas depois ele escreve uma carta em 51 para o Erdmann dizendo que ele se encontrou com o Mayer e esse encontro, né, teve um grande impacto e influenciou ele enormemente, tá? Então a gente sabe também que depois desse encontro ele vai na biblioteca de Weimar e ele acaba emprestando, né, a Asiatisches Magazine, que é a revista que o Mayer editou, e também empresta a Mitologia dos Hindus, que é uma obra de uma escritora francesa que vai falar, né, sobre a mitologia indiana. E só depois que ele vai ler o Upanishad, em 1814, que é as Upanishads, né? Então, o Orzap, um intérprete schopenhaueriano que se dedica exclusivamente a esse encontro, ele gosta sempre de reforçar que a primeira obra lida por Schopenhauer teria sido o Bhagavad Gita e não o Upanishads, né? Porque essa Bhagavad Gita
está presente no Asiatic X Magazine, só que é uma versão adaptada do Maia de uma tradução inglesa. Né? Então, é isso que os indólogos falam. Olha o que o Schopenhauer está valendo, né? Uma coisa que foi reinterpretada e que não tem nada de sabedoria indiana ali. É o que o pessoal, os indólogos gostam de falar. Né? Então, que Schopenhauer não foi influenciado pelo pensamento indiano, mas por obras fortemente ocidentalizadas, como é o caso dos Upanishads que o Schopenhauer leu. Schopenhauer leu essa Upanishad, daí os pesquisadores gostam sempre de frisar que ele não leu os Upanishads, ele leu o Upanishad, que é a primeira versão ocidental dos Upanishads, que foi feita por um francês, é uma versão em latim, é uma tradução que foi traduzida por uma tradução do persa no século XVII. Né? Então, tem a obra em sânscrito, que foi traduzido por um sultão, né, em 1657, acho, para o persa, e depois o Quetildo Perron traduziu para o latim. Né? Então, eles vão falar, olha, né, todo o percurso interpretativo, né, é difícil dizer que aquilo é sabedoria indiana. Mas é um argumento difícil, né? Porque, por exemplo, né, a própria Bíblia, né, Schopenhauer, né, teria lido a versão de Lutero, que também passou por um percurso enorme, né? Tipo, o que Jesus falou, então, né? É difícil dizer o que foi influenciado pelo cristianismo. Qual o cristianismo? Mesmo argumento. Foi influenciado pela sabedoria indiana? Foi, né? De alguma forma, está sempre num diálogo que passa por inúmeras interpretações, tá? Então, Schopenhauer, ele vai ler esses textos, e todos esses textos, né, são anteriores à elaboração da sua obra principal, que é O Mundo como Vontade e Representação. Né? Então, possivelmente teve um impacto grande, né? Tão grande que ele faz uso de conceitos indianos. Né? E os principais conceitos que ele usa é o véu de Maia, né, que eu vou trazer um pouco para vocês, e também a fórmula Tattvamasi, que seria a expressão, né, que vai fundamentar toda a moralidade. Então, eu deixo aqui, essas obras ocidentalizadas deslegitimam a influência. Né? Então, se eu dizer, ele não leu de fato as obras originais, isso desautorizaria a gente dizer que ele foi influenciado pela sabedoria indiana. Né? Então, é uma pergunta hermenêutica, né? Que é difícil de responder, tem inúmeras interpretações, mas que essa sabedoria indiana, tal como ele entendia, de fato, né, fez mexeu, né, na nossa própria construção filosófica. Então vamos... O que eu faço? Então, o que ele fala do Upanishad e Upanishads? Schopenhauer ama essa obra, né, ele vai várias vezes mostrar ao longo de seus escritos a sua enorme admiração. Né? Então ele vai dizer, é o mais valioso presente do meu século, a leitura mais gratificante e comovente que pode haver neste mundo. Ela tem sido o consolo da minha vida e será o da minha morte. Né? Então era o livro de cabeceira de Schopenhauer, né? Ele adorava o Upanishads, então ele sempre mostra essa gratidão por esse escrito. Né? Então, além de a gente ver essa gratidão, ele também diz no prefácio de O Mundo que aquele que teve acesso à sabedoria dos Vedas, né, melhor compreenderia a sua própria filosofia. Né, que ele diz lá, aquele que iniciou-se no pensamento dos Vedas, cujo acesso permitido pelas Upanishads aos meus olhos, é a grande vantagem que esse século ainda jovem tem a mostrar aos anteriores, pois penso que a influência da literatura sânscrita não será menos impactante que o renascimento da literatura grega no século XV. Se recebeu e assimilou o espírito da milenar sabedoria indiana, então estará preparado da melhor maneira possível para ouvir o que eu tenho a dizer. Então aqui a gente percebe que ele tem, né, essa admiração enorme, né? Ele acredita que de fato o pensamento ocidental vai ser impactado e revolucionado, né, por essa sabedoria milenar.
E ele também diz aqui que quem sabe o que está escrito lá, né, vai melhor compreender o que ele tem a dizer. Mas também no prefácio ele dá outra indicação, né, da relação entre a sabedoria indiana e a filosofia dele. Ele diz lá: gostaria até de afirmar, caso não sou muito orgulhoso, que cada aforismo isolado e disperso que constitui as Upanishads pode ser deduzido como consequência do pensamento comunicado por mim, embora este, inversamente, não esteja lá de modo algum já contido. Né? Então, ele fala assim, ó, né, eu estou trazendo algo completamente novo, né? Algo daquilo que eu estou dizendo já está lá, né? Mas sou eu que estou trazendo essa inteligibilidade, né? Então, o Schopenhauer ele quer deixar bem claro que aqui a gente pode dizer que, né, não é que ele quer dizer que ele não foi influenciado, né? Que eles têm uma forma de uma aproximação, né, intelectual, né, que teria sido dado por intuições similares, mas que foi ele que conseguiu de fato elaborar e decifrar aquilo que era mais ou menos mal escrito nas Upanishads. Não deve parecer orgulhoso. Caso não sou muito, sou um pouco. Tá? Então, aonde que está essa expressão Tattvamasi? Ela está só nos Upanishads, né, numa delas, que é Chandogya, que diz assim, no início havia existência apenas um, sem segundo. Alguns dizem que no início havia apenas a não existência e que dela nasceu o universo. Porém, como poderia ser tal coisa? Como poderia a existência nascer da não existência? Não, meu filho. No início havia apenas a existência, somente um, sem que houvesse o outro. Ele, o Uno, pensou, serei muitos, expandir-me-ei. Assim, projetou o universo a partir de si mesmo e entrou dentro de cada ser e de tudo. Tudo que existe possui o seu ser somente nele. Ele é a verdade, ele é a essência sutil de tudo, ele é o eu, e isso, Svetakitu, isso és tu, Tattvamasi. Tá? Então, aí que Schopenhauer encontrou a expressão Tattvamasi. Tá? Então, o Tat seria o isso, né? E o Asi seria o tu. A tradição, é muito difícil determinar o que seria, né, na tradição Tattvamasi. O indólogo Halfas, que critica a visão schopenhaueriana de Tattvamasi, ele vai dizer que aqui, né, nos Upanishads, não tem qualquer preocupação ética à expressão. Ele leu em O Schopenhauer? Não, o Schopenhauer leu a versão latina, em latim, do francês, que já traduziu do persa. Então, o indólogo, que é um indólogo alemão, né? Então é sempre engraçado, né? Ele acha que ele, né, o alemão sabe mais do que o Schopenhauer. Tudo bem, Schopenhauer não leu em sânscrito, né? Então é difícil dizer. Mas então o Halfas vai dizer que não tem nenhuma preocupação ética essa frase, que seria a expressão do monismo, né? Radical da consciência. Então o isso és tu significaria o isso é Brahma, né? E o tu é a Atma, que seria a alma individual, que se reconhece na alma universal, né? Então seria simplesmente a consciência de que, né, nós somos todo um, e isso não traria necessariamente uma consequência ética. Então o que Schopenhauer faz? Ele vai dizer que há uma consequência ética aí. E é justamente ao afirmar isso, que há uma consequência ética, que o Vivekananda também vai dizer, é verdade, tá, que é consequência ética, vamos mudar essa ideia de salvação. Então a salvação não é individual, a salvação também requer ações práticas em prol do outro. Tá? Então é só nessa passagem do Upanishads que tem a expressão, ele fala 9 vezes a palavra Tattvamasi para reforçar essa ideia, né? Porque é o pai falando para o filho, e é muito engraçado que nessa história, né, ele vai dizer, o filho chega falando assim, eu estudei os Vedas e tal, que são os livros sagrados, e o pai vai falar, estudar os Vedas não adianta, tá? Porque pro Vedanta, né, a tradição Vedanta, não é a leitura que vai fazer você ter a intelecção, é a experiência prática.
né? Então ele vai dizer assim, você não basta você decorar os Vedas, você tem que saber a verdade, e a verdade é essa, né? Então seria a verdade fundamental do Vedanta, é essa ideia de que isso é tudo, né? Que eu sou o todo, eu sou Brahma e coisas desse jeito. Então Schopenhauer vai ler isso e ele vai falar, tá aqui, adorei, achei, né, o fundamento da moral. Aí ele vai dizer que quem determinou o fundamento da moral, né, pela primeira vez foram os indianos. Então, onde que Schopenhauer trabalha a expressão Tattvamasi? Ele faz referência, né, poucas referências, ele não é um termo assim que é super estudado, mesmo no circuito schopenhaueriano, assim, não tem pesquisa sobre a expressão, mas ele vai, né, algumas vezes fazer referência a ela. Então, a primeira vez é no parágrafo 44 do livro 2, que ele vai falar sobre as artes, principalmente quando ele fala sobre a jardinagem, né? Então, quando ele fala da jardinagem, né, existe esse reconhecimento da unidade, né, desse encontro com o tudo, não com o outro. Então, a primeira vez que ele usa o termo Tattvamasi não é em suas considerações éticas. Vai ser, mas depois, todas as vezes que ele trabalha Tattvamasi, é sempre referência ao fundamento da moral. Como no parágrafo 63, 66 do livro 4, do tomo 1. No parágrafo 22, sobre o fundamento da moral. No capítulo 44, sobre a ética do tomo 2, de Um Mundo. E no parágrafo 177, do capítulo sobre a religião. E no parágrafo 115, no capítulo sobre a ética. Né? Os dois, e Parabipomena. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que seria o Tattvamasi na interpretação de Schopenhauer. Então aqui no parágrafo ele vai dizer o quê? Ele vai dizer o seguinte: os leitores de minha ética sabem que para mim o fundamento da moral repousa em última instância naquela verdade que tem sua expressão no Veda e no Vedanta, pela fórmula mística erigida Tattvamasi, isso é tudo, que é afirmada com referência a todo ser vivo, seja homem ou animal, e denomina-se então Mahavakya, o grande verbo. Então aqui ele vai deixar bem claro, né, que o fundamento de toda a moral foi expressa, né, pela fórmula sânscrita Tattvamasi, que é isso. Então, o que seria essa fórmula sânscrita? Ele vai dizer que o Tattvamasi é o conhecimento imediato e intuitivo da identidade metafísica de todos os seres. Então, quando eu tenho esse conhecimento intuitivo de que eu sou o outro, né, daí brota toda a virtude, toda a moral. Só que para Schopenhauer, esse conhecimento imediato e intuitivo, ele pode ser manifestado de duas formas, ou pela compaixão ou pela sese. Então seria uma máxima que opera a compaixão, né? Então isso sou eu, né? Isso és tu. Ele vai automaticamente viabilizar uma ação dotada de valor moral, que seria aquela movida unicamente pela compaixão, ou ela vai ser um regulador de conduta do asceta. Então aquele que tem essa consciência de que nós somos uma única unidade, né? Eu não quero mais afirmar essa existência, que eu vou explicar para vocês agora. Então vamos tentar ver qual seria a diferença da compaixão e da sese para Schopenhauer. E as duas, elas partem da mesma fonte, né? Ele diz que tanto a compaixão quanto a sese nasce desse conhecimento imediato intuitivo, a partir que se expressa na fórmula sânscrita Tattvamasi. Então, para entender como que se opera a compaixão, a gente tem que entender a visão de mundo de Schopenhauer, né, um pouco rapidamente. E é engraçado que daí ele vai fazer uso de duas ideias indianas para mostrar duas formas de ver o mundo, e essas duas formas de ver o mundo necessariamente proporcionam diferentes formas de agir no mundo. Então, eu ajo de uma forma porque eu vejo o mundo de uma forma. Então, eu posso ver o mundo pelo véu de Maya, ou eu posso ver o mundo
com o Tato Mamás. Né? Então são a epistemologia aqui tem consequências práticas. Né? Então como eu concebo o mundo, como eu vejo o mundo, vai determinar como vai ser as minhas ações. Tá? Então ele vai dizer que o véu de Maia seria o responsável, aquilo que impede de eu ter o conhecimento do todo, né? O conhecimento da unidade, o conhecimento da vontade. Né? Então para Schopenhauer ele vai dizer que, né, essa essência do todo seria a vontade. E o que me impede de ver que eu sou vontade, que você é vontade, que todo mundo é vontade, é esse véu de Maia. Tá? E esse véu de Maia, ele também vai pegar dos indianos. Então o que ele diz do véu de Maia? Então, como dizem os indianos, o véu de Maia turva o olhar do indivíduo comum. Aí esse se mostra, em vez da coisa em si, meramente o fenômeno no tempo e no espaço, no princípio individuaciones e nas demais figuras do princípio de razão. Em tal forma de conhecimento limitado, o indivíduo não vê a essência das coisas, que é una, mas seus fenômenos isolados, separados, inumeráveis, bastante diferentes e opostos entre si. Tá? Então ele vai dizer que esse seria o mundo da representação. Né? Então, o Schopenhauer várias vezes vai tomar como sinônimo véu de Maia com o tempo e o espaço. Tá? Ele vai dizer que a partir do momento que eu concebo o mundo, a partir do tempo e do espaço, eu não consigo ver a unidade. Tá? Então, as pessoas se tornam fragmentos isolados. Né? Isso é fruto, né, do princípio de razão do tempo e do espaço. Tá? Então, por eu estar imerso nesse véu de Maia, eu não consigo me reconhecer no outro. Né? E o que acontece quando eu não me reconheço no outro? Né? O outro não sou eu e eu utilizo o outro para suprir as minhas necessidades. Né? Então, tudo aquilo que deriva dessa divisão entre as pessoas, para Schopenhauer, nunca vai ser uma ação dotada de valor moral. Tá? Que daí que ele diz que a condição, né, de uma ação dotada de valor moral é a supressão total do véu de Maia. Tá? Então ele vai dizer, o véu de Maia cria um engano que só no meu próprio si mesmo tem o meu verdadeiro ser. Todas as outras coisas, em contrapartida, são o não eu e alheias a mim. E tal conhecimento, cuja verdade carne e ossos dão testemunho, fundamenta todo o egoísmo e sua expressão é toda ação sem amor, injusta ou maldosa. Tá? Então, o egoísmo ele nasce, né, por causa desse modo de conceber a realidade, né, que seria a realidade empírica, segundo ele, que me separa e me afasta do outro. Né? Então, não é só uma questão epistêmica, é uma questão também metafísica. Né? Então, aqui ele junta. O que acontece? Nós somos diferentes. A gente acredita que nós somos diferentes, mas nós somos uma única coisa. Só que o que nós somos? Nós somos vontade. E daí que é um problema também, porque essa vontade é um querer incessante. Ela quer se afirmar a todo custo. E ele vai dizer que essa vontade, ela vai ser enganada pelo véu de Maia. Tá? Então a vontade, ela enquanto ela une, ela vai se multiplicar, né? Ela vai criar pluralidade pelo véu de Maia. E daí a própria vontade, ela não vai se reconhecer no outro. E daí que ela vai fazer? Ela vai querer em um dos seus fenômenos ter prazer e vai causar desprazer no outro fenômeno. Tá? Então, essa vontade que em nós é una, ela, ao se tornar fragmentada, ela vai querer, né, extrair, né, ela vai querer se afirmar à custa dos outros, que na verdade seria ela mesma, né, que seria a essência una. Tá? Então, para Schopenhauer, nós somos seres egoístas, né, ele vai principalmente trabalhar isso melhor sobre o fundamento da moral. Né? Então, nossa natureza, ela é egoísta, e nós vamos fazer de tudo, né? O que seria egoísmo? Ele vai dizer que é algo que é o ímpeto para a sobrevivência e o bem-estar. Então eu vou fazer de tudo para sobreviver. Mas eu não quero só sobreviver, eu quero ser feliz. Né? Eu quero ser feliz e eu vou usar o outro, eu vou tentar extrair o máximo que eu puder. E se eu não puder extrair, eu vou descartar. Mas se esse outro ele estiver ali me impedindo alguma coisa, se ele não tem utilidade, ele não serve pra mim, então tá bom. Mas se ele tá de frente comigo, eu vou querer o quê? Inclusive aniquilar o outro. Né? Então, em busca da sobrevivência desse bem-estar,
a gente passa por cima do outro, inclusive mata o outro, né, em prol de nós mesmos, né? Então ele vai dizer que toda a nossa sociedade, todas as nossas manifestações sempre vão ser expressões desse egoísmo. Então 99% das nossas ações são ações egoístas, né? Então é muito difícil ter uma ação realmente boa, porque o que sempre está, o que nos guia é o nosso próprio interesse, a nossa própria satisfação, etc. Né? Então os princípios básicos, né, nossos principais valores são manifestações do egoísmo, né, como, né, a segurança, a liberdade, a propriedade, a fidelidade, tudo isso é egoísmo para o Schopenhauer. Né? Então a gente maqueia, né, diz que é um direito, né, a gente reverencia tudo isso, mas isso na verdade é uma máscara, né, da nossa própria natureza egoísta. Então, mas ele vai dizer, né, que nós somos egoístas, que tal, mas tem momentos, né, nos quais a gente consegue se desprender, né, desse egoísmo, que é quando eu tenho esse conhecimento de que eu sou o outro, né, e que eu estou sendo enganado, né, por esse véu de Maia, que vai me ver diferente do outro devido ao tempo e espaço. Tá? Então, quando eu consigo ter esse conhecimento, né, meu egoísmo ele é suprimido e eu vou diretamente encontrar o outro, que daí que surge a compaixão. Então, o que seria a compaixão? Então, o homem justo reconhece sua essência, a vontade de vida como uma coisa em si. Também no fenômeno do outro, dada como mera representação. Portanto, reencontra a si mesma nesse fenômeno em um certo grau, ou seja, desiste de praticar a injustiça, isto é, não inflige injúrias. Tá? Então, isso aqui não é antes da compaixão, né? Então é quando você quer fazer algo, né? Você vê o outro como um objeto, né? Como tua representação, e daí quando você reconhece que o outro é você, né? Que somos todos um, a gente não mais praticaria o mal, né? Não mais violaria ou entraria ou invadiria o espaço do outro. Tá? Mas além de eu não ferir o outro, eu também posso auxiliar o outro, né? Que daí seria de fato a compaixão, que é realmente a verdadeira fonte de bondade e justiça, segundo Schopenhauer. Então minha essência interna verdadeira existe tão imediatamente em cada ser vivo, quanto ela só se anuncia para mim na minha autoconsciência. Então, esse conhecimento para o qual, em sânscrito, a expressão corrente é tattvamasi, quer dizer isso é tu. É aquilo que rompe como compaixão, sobre a qual repousa toda a virtude genuína, quer dizer altruísta, e cuja expressão real é toda ação boa. Então, é praticamente um milagre isso acontecer, segundo Schopenhauer. Então, são poucas pessoas que conseguem, de fato, ter a compaixão, e é algo que para ele nunca pode ser educado. Tá? A gente vai educar as pessoas, mas a gente vai educar normalmente utilizando princípios egoístas. Né? Então, que ele vai falar, né, do cristianismo. A gente fala, ajude o próximo, mas no final das contas, por quê? Porque você quer a salvação. Né? Então, a humanidade, ela tenta trabalhar, fazer com que haja moralidade, mas manipulando o nosso egoísmo. Então a gente tem que usar estratégias egoístas para que de fato o ser humano faça uma ação que supostamente é boa. Só que para Schopenhauer, se não foi feita imediatamente pela compaixão, nunca vai ser uma ação boa. Vai ser só uma máscara para fingir que você é um homem do bem e tal, mas no fundo você só está querendo ser feliz. Tá? E daí isso não seria uma ação genuinamente boa para Schopenhauer. Então a compaixão ela só existe quando de fato há esse conhecimento imediato e intuitivo em todos os seres. Como que isso ocorre então, se não é por educação? Então ninguém é educado a se tornar uma pessoa realmente boa. Ele vai dizer, é difícil isso, mesmo lendo Schopenhauer, mas normalmente é algo que deriva do sofrimento. Tá? Então, o sofrimento é uma condição muito importante para que haja uma ação dotada de valor moral para Schopenhauer. Então, é quando você vê o sofrimento do outro, faz algo dentro de você, que daí rompe esse véu e que faz com que você se reconheça imediatamente no outro. Tá? Então, o sofrimento seria a chave
né? E faz sentido, né? Porque para ele viver é sofrer, né? Nós somos sofrimento, então é pelo sofrimento que eu consigo mesmo identificar a essência, né? Ver que eu de fato sou outro. Então é o sofrimento que conduziria, né, a essa ação dotada de valor moral. Então normalmente a gente é motivado quando a gente vê alguém sofrer. E quando a gente vê alguém sofrer, a gente consegue romper com o nosso egoísmo e agir imediatamente em prol do outro. Então, esse sofrimento é tão poderoso que ele pode gerar uma outra coisa, segundo Schopenhauer, né? Então, uma coisa é você ver o outro sofrer e ajudar ele. Outra coisa é você ver o outro sofrer e falar: que merda de vida é essa? Né? A vida realmente é sofrimento puro. O que eu quero dessa vida? Eu não quero afirmar mais essa vida, né? E daí que ocorre a ascese, que seria um outro movimento operado por essa consciência, né, de que tudo é um. Então o que ele diz lá? Se aquele véu de Maia, o princípio individuações, é de tal maneira retirado aos olhos de um homem que esse não faz mais diferença egoística entre a sua pessoa e a de outrem, no entanto, compartilha em tal intensidade os sofrimentos alheios como se fossem os seus próprios, e assim é não apenas benevolente no mais elevado grau, mas está até mesmo pronto a sacrificar o próprio indivíduo, tão logo muitos outros precisam ser salvos. Então, daí segue-se automaticamente que esse homem reconhece em todos os seres o próprio íntimo, o seu verdadeiro si mesmo, e desse modo tem de considerar também os sofrimentos infindos de todos os viventes como se fossem seus. Assim toma para si mesmo as dores de todo mundo, nenhum sofrimento lhe é estranho. Tá? Então é um momento assim, acho que de sofrência total, né? Quando você vê e se reconhece, né, algo te impacta de uma forma tão grande que você fala, que você rejeita, né? Ele vai dizer que há uma total rejeição. Tipo, eu não consigo mais afirmar isso, né? E é uma tentativa de identificação que na verdade o sofrimento, ele é derivado principalmente da busca incessante pelo prazer, né? Então eu vou tentar encontrar formas de mortificar esse prazer, né? Porque o prazer seria também uma das causas de toda a dor. Então é daí que vai nascer a renúncia total, né? Que seria a ascese, que ele diz assim: é o homem que vê através do princípio individuações, reconhece a essência em si das coisas, portanto do todo, não é mais suscetível a um semelhante consolo. Ou seja, não é ajudar uma pessoa que importa, né? A questão é renunciar a isso que está acontecendo no mundo. Então vê a si em todos os lugares ao mesmo tempo e se retira. Sua vontade se vira, ela não mais afirma a própria essência espelhada no fenômeno, mas a nega. O acontecimento pelo qual isso se anuncia é a transição da virtude à ascese, né? Então aqui seria um passo além, né? Então não é só o conhecimento da identidade metafísica, o conhecimento da unidade, não faz mais com que eu salve o outro, tá? Mas é uma forma de falar: eu não quero isso, tá? Eu não quero, não consigo mais, né? E é algo que para ele também não é deliberado, assim, racionalmente, né? Porque é difícil, né, negar o prazer, né? É uma coisa da nossa própria natureza. Então é a própria vontade que se nega, né? Então não tem como educar a ser asceta, é algo que acontece internamente, né? Que a nossa própria essência vai dizer: eu não quero mais afirmar a vontade. Então seria a negação da vontade. Essa seria outra forma, né, que viabilizaria o tatvamasi. Então ele diz lá: quem consegue enunciar tal fórmula para si mesmo, tatvamasi, isso é tu, com claro conhecimento e firme convicção íntima, referindo-a a cada ser com o qual entra em contato, de certo assegura-se de toda a virtude e bem-aventurança e se encontra no caminho reto da redenção, né? Então é como aqui é complicado, porque ele fala assim. Então Schopenhauer, ele tinha uma ética prescritiva, né? Alguém pode falar isso, porque a gente sabe, né? Schopenhauer é um daqueles caras que vai dizer que não existe prescrição, né? Então a gente não existe éticas prescritivas, a gente não consegue fazer com que a pessoa siga, não existe um imperativo categórico que vai, de fato, conduzir uma ação boa, né? Então o que ele faz é sempre uma ética descritiva, ele vai dizer que os filósofos anteriores erraram nisso,
né? Eles quiseram dizer como uma ação deveria ser, ao invés de dizer como uma ação é. Então Schopenhauer ele vai dizer, ó, existe o fenômeno da compaixão, mas ele não consegue educar ninguém a ser compassivo. Existe o fenômeno da ascese, mas ele não consegue educar ninguém a ser asceta. Tá? Mas ele diz aqui como se essa fórmula fosse um regulador de conduta, né? O que alguém poderia falar, ué, mas e daí, né? Existe uma prescrição? Então se eu ficar falando isso é tu, isso é tu, isso é tu, eu consigo negar o mundo, né? O Schopenhauer vai dizer que não, então ele vai dizer que essa é uma forma, é como se fosse um aumento da consciência, e a consciência, né, ela consegue enunciar a si mesmo, mas não racionalmente. Né? Então é algo que estaria ainda na perspectiva intuitiva, né? Não é uma prescrição racional que vai regular o meu comportamento. Tá? Então, Tathva-Masi, além de ser uma verdade de maneira pura em si mesma, é também um regulador de conduta. Então ele que diz regulador de conduta, esse que é o problema. Né? Então é um regulador de conduta na medida em que torna concebível a significação ética dessa, pela sua descrição figurada no modo de conhecimento conforme o princípio de razão, eternamente alheia àquela significação. Então ele está dizendo, é uma fórmula sânscrita aqui, que a gente faz uso das palavras, né? São palavras, são conceitos abstratos, só que esses conceitos abstratos, no nível abstrato, jamais vai conduzir a ascese. Né? Então, a abstração ela surge para a gente entender o comportamento do asceta, mas não que com essa fórmula, se eu enunciar eu aqui, Tathva-Masi, eu vou conseguir encontrar redenção. Muito pelo contrário, é um processo interno, né, a própria vontade que se nega. Tá? Então, essa seria a visão de Schopenhauer. Né? Então ele vai dizer que ele vai interpretar, ele vai dar esse significado do Tathva-Masi na sua filosofia. Né? Então, e de fato, a gente consegue ver, interpretando em Tathva-Masi, que ele de fato pega uma expressão para justificar, né, aquilo que ele quer propor. Não necessariamente que o hinduísmo propõe isso também. Né? E daí que entra o Vivekananda. Então o Vivekananda, ele, como eu falei para vocês, ele se encontra com o Deussen, né? Então o Deussen, ele é orientalista, discípulo, não sei se posso falar que é discípulo, é estudioso de Schopenhauer, estuda pensamento indiano. E Vivekananda, ele quando vai à Inglaterra, em 1896, ele vai até a casa do Deussen, eles se encontram, eles conversam, daí tem várias cartas, tanto de Deussen quanto do Vivekananda, que comprovam, né, esse encontro. Exatamente o que... Alemanha. Hã? Na Alemanha. É que ele foi para a Inglaterra, É que ele foi para a Inglaterra para dar palestra, mas daí quando o Deussen soube que ele ia vir, ele mandou uma carta falando, venha me encontrar, vem aqui em casa, tal, vamos tomar um chá. Mas pelas cartas de Deussen é engraçado, Deussen não gostou muito do Vivekananda. Ele falou, não, foi interessante porque a gente ficou falando sânscrito, né? Então o Deussen não tinha com quem falar sânscrito, então como se o Vivekananda ajudou ele a praticar a língua, mas Deussen não deixa em nenhum momento, não vê ele como uma grande referência, assim. Não tem. Ao contrário, o Vivekananda, as cartas do Vivekananda sobre o Deussen, ele fala que ele gostou muito, ele é um grande especialista, um grande orientalista e tal. Mas nenhuma carta também diz que eles falaram sobre Schopenhauer. Então também não sabemos qual foi o nível intelectual, conceitual dessa conversa. Mas teve uma mulher, Madame Séville, que também estava nesse encontro. E ela tem uma carta que ela diz que eles falaram sobre uma palestra de Deussen, que foi em Bombay, que tem aqui uma partezinha. Né? Então nessa palestra, e daí a Madame Séville ela fala que ela teve a oportunidade de ler a palestra, que supõe-se que também, então Vivekananda estava junto e Vivekananda também leu. Né? Então essa teria sido o encontro, segundo o Hall faz, do Vivekananda com Schopenhauer. Então o que tem nessa palestra do Deussen? Ele diz lá: as pessoas sempre reprovaram o Vedanta por sua deficiência moral. E de fato, o gênio indiano é muito contemplativo para falar dos atos. Mas o fato é que, no entanto,
a moralidade mais pura e elevada é consequência imediata do Vedanta. Os evangelhos apresentam corretamente como a maior lei da moralidade: ame os outros como a ti mesmo. Mas por que eu deveria fazer isso? Se pela ordem da natureza eu sinto dor e prazer unicamente em mim mesmo e não no outro? A resposta não está na Bíblia, mas no Veda. É na grande fórmula Tattvamasi, que se encontra em 3 palavras, a metafísica e a moral juntas. Você deve amar o próximo como a si mesmo, porque você é o outro. E a mera ilusão faz você acreditar que o outro é algo diferente de você. Então, Deussen, ele vai pegar a interpretação de Schopenhauer, né, e ele vai dizer que, ele vai reinterpretar também o hinduísmo e vai dizer assim, não, ó, todo mundo fala que no hinduísmo não tem a preocupação com o outro, né, o importante é a salvação individual, mas na verdade tem uma preocupação sim, a gente já consegue ver lá nos Upanishads com a expressão Tattvamasi, né, então o Deussen, ele vai ser um defensor da leitura de Schopenhauer e ele vai trazer esse significado, ó, o hinduísmo tem essa preocupação ética sim, né, e essa preocupação ética pode ser explicada a partir desse reconhecimento com o outro, né, esse reconhecimento com o outro se dá pela expressão Tattvamasi, isso é tudo. Né? Então, o Deussen, ele vai trazer essa leitura, ele vai levar para a Índia e ele vai apresentar para o Vivekananda. Tá? E daí, o Ralph Faas vai dizer que, alguns dias depois, o Vivekananda, ele vai dar uma palestra, que talvez o Deussen estava junto, estava presente, mas a gente não tem como saber exatamente, não tem um ticket ali todo, que ele foi na palestra mesmo, mas supostamente ele estava lá. Né? E o que o Vivekananda fala é muito similar ao que o Deussen tinha falado, que é o seguinte: os filósofos Vedantas descobriram a base da ética. Né? Todas as religiões ensinaram preceitos éticos como não mate, não prejudique, ama o próximo como a ti mesmo, etc. Mas nenhuma delas deram a razão. Por que eu não devo prejudicar o outro? Para essa pergunta não havia uma resposta satisfatória ou conclusiva, até ser desenvolvido pelas especulações metafísicas dos hindus, que não ficam satisfeitos com meros dogmas. Então, os hindus dizem que esse Atman é absoluto, sendo assim infinito. Não pode haver 2 infinitos, pois um limitaria o outro, tornando-os finitos. Também cada alma individual é uma parte e parcela da alma universal que é infinita. Assim, prejudicar o próximo, o indivíduo prejudica a si mesmo. Esta é a base metafísica presente em todos os códigos éticos. Né? Então, é muito similar, né, de fato, a palestra dos dois. O Vivekananda, ele pode ter sido, né, influenciado, sim, pelo Paul Deussen e, consequentemente, por Schopenhauer. Tá? Essa seria a interpretação do Ralph Faas. Né? Então, Ralph Faas fala isso. Olha aqui, olha as duas palestras, são iguais. Tá? Então, Schopenhauer, por intermédio do Deussen, influenciou sim o Vivekananda. Só que tem, se for ver todas as palestras do Vivekananda, porque o Vivekananda deu um monte de palestra. O grande problema é que elas não são datadas. Então, quando você tem lá 9 volumes, as obras completas do Vivekananda, só que não tem um rigor acadêmico, né, principalmente do Ocidente, quando a gente edita as obras dos filósofos, tem lá tudo certinho, a data, né? E essas obras completas do Vivekananda não tem data nenhuma, então de fato é difícil. E o Ralph Faas fala isso. É difícil determinar com precisão, porque as obras não são datadas. Tá? Então, mas existem essas palestras que não são datadas, mas também a Ordem Ramakrishna, que foi fundada por Vivekananda, eles fizeram todo um trajeto de quando e onde Vivekananda fez as palestras. E daí, se você pegar esse trajeto de onde e quando ele fez as palestras e ver as obras completas, que daí dá o título da palestra, você percebe que ele falava já do Tattvamasi antes. Né? Então, existe uma palestra... eu mudei o que eu ia falar, mas eu vou falar isso já. Que foi 28 de março de 1986, então foi antes. Ele encontra o Deussen em setembro de 86 e ele tem essa palestra aqui que ele fala do Tattvamasi. Né? Então ele diz: a expressão de unidade é aquilo que nós chamamos de amor e simpatia e é a base de toda ética e moralidade.
Na filosofia Vedanta, isso resume-se ao célebre aforismo Tattvamasi, isso és tu. Quando eu escrevo ali Tattvamasi com V, porque o Vivekananda usa com V e o Schopenhauer usa com W, tá? Então, normalmente eu deixo com W para mostrar que é uma interpretação do Schopenhauer, né? Não seria a real, né? Se é que existe uma real interpretação do que é esse termo. Então, Tattvamasi, isso és tu. Para todo humano é ensinado. Tu és um com esse ser universal. E assim toda alma que existe é tua alma. E todo corpo que existe é teu corpo. E ao ferir alguém, tu feres a ti mesmo. Ao amar alguém, tu amas a ti mesmo. Assim que o ódio é despejado para fora, fere alguém e fere também a ti mesmo. E se o amor sai de ti, volta a ti. Eu sou o universo, esse universo é meu corpo. Eu sou o infinito, só não estou consciente disso agora. Mas estou lutando para ter a consciência do infinito e a perfeição será alcançada quando a consciência completa desse infinito surgir. Tá? Então, essa palestra refutaria a tese do Ralph Faas, que diz que foi por causa do Paul Deussen que Vivekananda começa a usar o Tattvamasi como fundamento da ética. Mas tem vários problemas também, porque como não está datado o texto, né, a gente não tem como saber exatamente se foi essa palestra mesmo que ele deu nesse lugar em Boston, né? A gente só sabe assim, no livro diz que essa palestra, Espírito e Influência do Vedanta, foi nesse lugar, e não diz a data. Daí quando você vê os registros de onde ele deu as palestras, se vê que foi no dia 28 de março. Né? Então, fazendo assim, daria para dizer que não, que ele já usava antes do Deussen, tá? Mas, daí tem outras teorias que dizem o quê? Que Vivekananda leu Schopenhauer na faculdade. Então, ele possivelmente leu lá na Índia, Schopenhauer, mas também não tem nenhuma prova... tem nenhum empréstimo na biblioteca, não tem um caderno dele na aula dizendo Schopenhauer. Então isso também é difícil de dizer com precisão que ele leu Schopenhauer, tá? Mas o que tem, sim, é ele citando Schopenhauer. Né? Então isso atesta, né, que ele tinha conhecimento de Schopenhauer. Né? Então tem acho que tem 2 palestras que ele fala de Schopenhauer. Só que ele não fala de Schopenhauer em referência à ética. Ele critica Schopenhauer, ele vai dizer que a vontade não pode ser o esse do mundo. Né? É a única coisa que ele fala. Tá? Então, a gente sabe que ele sabia do Schopenhauer antes do Paul Deussen, porque ele fala do Schopenhauer em algumas palestras. Tá? Mas ele nunca faz menção de que Schopenhauer, nunca relaciona Schopenhauer com a ética e com essa expressão. Né? Então, é muito difícil, com precisão, se a gente quiser ter uma metodologia segura, afirmar, né, que Schopenhauer influenciou Vivekananda nessa perspectiva. Tá? Mas a gente pode dizer que existe sim, né, uma similaridade interpretativa, que é a fundação da ética a partir dessa perspectiva do Tattvamasi. Tá? Então, além dele... então, o Vivekananda ele vai fazer a mesma... É bem diferente, na verdade, o que o Vivekananda acha do Tattvamasi e o do Schopenhauer. Os dois colocam como fundamento da ética. Mas a gente pode ver que para Schopenhauer não existe a prescrição. Né? Então acontece, né? Eu sofri com o outro, tive conhecimento imediato do outro que sou eu. E daí vem uma ação ética. Para o Vivekananda não, ele vai dizer é possível, né, a gente prescrever isso. Né? E daí que ele vai refundar, dar um novo significado ao hinduísmo. Né? Então isso a gente percebe no Karma Yoga, que é uma das principais obras do Vivekananda, que é de 95. Então essa obra não é uma obra que ele escreveu com rigor conceitual, pensando como que ela vai ser de fato estruturada, sistematizada. O Karma Yoga são várias palestras que ele deu nos Estados Unidos, que daí os seus discípulos reuniram e criaram a obra. Então, na obra, ela é meio contraditória, assim. E ao analisar essa obra, o que o Rob Faas vai dizer? Ele vai falar assim, olha o que está escrito no Karma Yoga, antes do encontro com Deussen. Daí olha o que está escrito. Está escrito assim, nosso dever com os outros baseia-se em ajudá-los. Por que devemos fazer o bem ao mundo? Aparentemente para ajudar ao mundo, realmente para ajudar a nós mesmos.
Né? Então, o Ralph Fass fala assim, olha o que ele escreve antes de encontrar com o Deussen, que a meta não é o outro, né? Não é a ação prática, mas a própria salvação. Então ele vai dizer que foi com o Schopenhauer, pelo Deussen, que ele teria mudado a visão. Né? Então o importante não é a salvação, mas o importante também é fazer a ação prática. E também ele diz, ó, o mundo é um grande ginásio moral, onde devemos exercitar-nos para ser cada dia mais fortes espiritualmente. Né? Então, se eu faço bem o outro, é para uma elevação pessoal. Tá? Então, o Ralph Fass fala, ó, aqui a gente pode ver no Karma Yoga que não tem influência direta do Schopenhauer. Mas, se a gente vê as outras palestras que também estão no Karma Yoga de 95, aí a gente vê que ele fala sim já, né, da importância do altruísmo. Só que é sempre assim, o altruísmo é importante para levar à salvação. Né? Então tem essa perspectiva como se fosse um meio e não um fim em si mesmo. Né? Então ele diz, devemos começar pelo princípio, aceitar os trabalhos tal qual nos chegam e nos tornar cada dia mais altruístas. Devemos realizar a obra e encontrar o motivo que a inspira. E quase sem exceção, nos primeiros anos acharemos que nossos motivos são sempre egoístas. Porém, gradualmente, esse motivo desvanecerá, até que, por fim, possamos realizar uma obra verdadeiramente altruísta. Tá? Então, é como se fosse... esse é o ginásio moral. Né? Então, todo dia, né, você faz ações altruístas, compassivas, né, em prol do outro, A princípio, isso vai ser egoísmo, porque você está querendo a salvação, você tem um fim por detrás. Mas ele vai falar que com um constante esforço, você consegue, de fato, daí ter a iluminação, digamos, né? E a partir do momento que daí você tem essa iluminação, de fato, você nunca mais vai fazer uma ação egoísta e tudo vai ser realmente em prol do outro. Né? Então, é como se... É diferente do Schopenhauer. Né? É bem diferente do Schopenhauer. Schopenhauer não vai dizer que a prática da ação compassiva vai te levar à salvação. Né? Ele vai dizer que a prática da ação compassiva só há quando eu tenho esse desprendimento com o egoísmo. Só que automaticamente o meu egoísmo volta. E eu continuo sendo egoísta. E para o Vivekananda não. A prática vai fazer com que a minha consciência fosse sendo dilatada. Né? A partir do momento que daí, quando eu tiver a consciência do todo mesmo, eu realmente encontro a salvação, que seria a iluminação, e automaticamente eu não faria mal a ninguém. Né? Tudo realmente seria genuinamente bom. Né? Então todos podemos esperar que um dia ou outro, lutando continuamente pela senda da vida, chegará um tempo em que sejamos perfeitamente altruístas. E no momento que o conseguirmos, todos os nossos poderes se concentrarão e o conhecimento que já é nosso se manifestará. Né? Então é como se daí, de fato, o Tattvamasi vai fazer parte, tomar conta da minha consciência. Mas o Tattvamasi também é uma forma de uma preparação, um exercício para que eu consiga chegar a essa meta. Daí que eu voltei, né? Então, só para finalizar, então, né, o que a gente pode tirar, né, da pesquisa até o momento. Então, a influência de Schopenhauer e Vivekananda é difícil de determinar. Então, o Ralph Fass, ele fala que sim, né, que foi por causa de Schopenhauer, e por causa de Schopenhauer houve uma ressignificação do hinduísmo, mas ao ler as obras do Vivekananda, antes do encontro com Deussen, ele já tem esse forte apelo de ação social. Né? Já existe essa preocupação com o outro, e que o outro tem que ser foco do dever, né? E não só a salvação. Então é difícil determinar que foi com Deussen que o Vivekananda alterou a visão, né, do hinduísmo. O que a gente pode dizer, talvez, é que ele leu Schopenhauer antes, né? Mas isso também a gente não tem como atestar seguramente. Ele, não sei se a gente leu antes, ele sabia de Schopenhauer porque ele escreve sobre Schopenhauer. Né? Então ele sabia de Schopenhauer, ele sabia o que o Schopenhauer falava, né? Então possivelmente talvez foi influenciada, mas é difícil dizer, né? É difícil ter a precisão metodológica para testar, né? Então, se ele influenciou ou não, eles têm, né, uma perspectiva muito similar da expressão da fórmula Sanskrit.
né? Então o Tattva Masi, para os dois, né, tanto para Vivekananda quanto para Schopenhauer, é o fundamento da moral, né? É o que legitima a moralidade, né? Então uma ação boa é aquela que se expressa, né, a partir da consciência da unidade, né? Que para Schopenhauer seria o conhecimento, né, intuitivo da identidade metafísica de todos os seres. Só que para Schopenhauer, né, essa consciência da unidade, ela pode ser transformada em duas ações distintas, né? Então, quando eu tenho o rompimento do véu de Maia, quando eu me identifico com o outro, eu posso ou fazer uma ação compassiva, ou eu posso negar a minha própria vontade, né? E para Schopenhauer, os dois, né, têm como condição o sofrimento, né? Então, para Schopenhauer, o sofrimento é o gatilho, né? Então, eu vou sofrer e com essa dor, de alguma forma eu vou ter essa consciência de que eu sou o outro, né? Porque é a dor que nos identifica, já que a vida é sofrimento. Tá? Então, e isso sempre vai ser algo intuitivo, mas não é no plano racional, né? Isso que ele vai dizer, não é algo deliberado racionalmente, é algo que acontece em mim, né? Então o sofrimento mobiliza essa intuição, e essa intuição faz com que eu automaticamente haja em prol do outro, ou que eu automaticamente negue a minha vontade e opte pela renúncia. O Vivekananda não, ele vai dizer, ele também diz que é o fundamento da moral, mas ele acredita que isso pode ser uma prescrição, né? Então é assim que ele vai daí ressignificar o hinduísmo, né? Então ele vai dizer que o fundamento da moralidade no hinduísmo é essa consciência, né? Então se nós temos essa consciência de que eu sou tudo, né, que seria o monismo radical, eu não tenho como não querer fazer bem ao mundo, né? Então é uma exigência e é um dever. Então ele vai dizer que todo mundo deveria, né, praticar ações boas, ações solidárias, né? É como se fosse um imperativo mesmo para o Vivekananda, né? Então ele vai dizer que essa prática, esse exercício da compaixão é o que vai conduzir, né, a consciência à libertação. Então é só pela compaixão, pelas práticas boas que eu consigo de fato alcançar, né, a salvação, a iluminação, seja lá o que for. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada. Bom, obrigado, Diana, então, pela brilhante fala, né, palestra. De fato, uma coisa, acho que vocês perceberam pelo tema, assim, também pelo modo da abordagem, muito instigante, porque talvez, pelo menos para mim, eu estou falando a partir do meu, talvez, interesse, mas egoísta, né? Mas a ideia de que não temos muito, talvez, isso não é muito do nosso dia a dia, né? Falar em filosofia, ou a partir de noções filosóficas sobre sabedoria oriental, ou o que se possa chamar de neo-hinduísmo, enfim, essas noções. Então, eu estava até falando para a Diana antes que a pesquisa dela, assim, é mesmo inovadora em vários sentidos. Primeiro porque tenta problematizar essa questão da possível influência do Schopenhauer, talvez na própria praxis de uma cultura específica indiana, mas também também inovador no sentido de trazer ao nível do debate conceitual noções do Vivekananda, por exemplo, que em geral é tido como no máximo um teórico ou um pensador ou um praticante, não sei, um guru de uma seita, né? Tem uma ordem, enfim, fundada para um ideal. Então, enfim, eu gostaria de abrir para as questões, né, que a gente possa debater, talvez. Sim, a Juliana e o Flávio. A Juliana, por favor. Posso? Sim. Diana, muito obrigada, eu adorei, achei assim, excelente e é um privilégio também a gente poder falar desses assuntos, né? Nem sempre tem oportunidade nessa área que a gente tem. Seriam duas questões, na verdade. Eu também estudo assim, bem amadoramente esses temas, na verdade o Vedanta eu estou começando a estudar agora, né? Então eu tenho conhecimento assim, muito superficial mesmo. Mas eu estudo já há mais tempo, né, o pensamento budista.
E eu fiquei pensando um pouco nessa oposição e nesse problema que parece surgir, né, de que haveria então uma passagem, uma transformação no pensamento de Vivekananda. E aí, bom, daí quando tu fala, tu menciona ali, né, alguns trechos daquele texto dele, o Karma Yoga. Karma Yoga, eu fiquei pensando se, assim, por analogia, não seria talvez, assim, falando bem, é uma pergunta mesmo, assim, de alguém leiga, né? Se não seria por analogia, talvez um falso problema essa oposição, por exemplo, sei lá, o mesmo aparente falso problema que tem na oposição entre o Hinayana e o Vajrayana, por exemplo, né? Então, de um lado, o Hinayana seria uma tradição que busca uma ascese pessoal, né? Então, uma libertação pessoal, e o Vajrayana seria, então, um veículo superior, porque ele sempre parte do princípio de que não seria possível, em última instância, né, uma libertação individual sem uma ação compassiva sempre durante todo o caminho, né? E aí, algumas das maneiras de ver isso dizem, não, mas isso é uma falsa oposição, porque justamente se a gente partir de um monismo, a libertação individual ela já é uma libertação do outro também. Então, quer dizer, no fundo, não haveria, até pensando assim nas consequências metafísicas e éticas dessa base, a gente não teria uma oposição. Seria muito mais assim, a maneira como a gente descreve os caminhos, ou seja, seria muito mais uma distinção de método e de prática do que propriamente uma oposição do ponto de vista metafísico ou epistemológico. E a outra questão que eu queria perguntar aí, já aproveitando, né, os especialistas em Schopenhauer, que eu também leio assim de maneira muito, enfim, muito leiga e sem cuidado e tudo mais, só porque eu gosto muito de Schopenhauer. Mas uma coisa que eu fico me perguntando é se, e aí às vezes eu fico pensando assim, daí você me diga se eu estou errado em pensar assim, que essa é uma distinção de Schopenhauer do ponto de vista da ética e que eu acho que é uma distinção talvez falando de maneira grosseira, entre o que seria mesmo, que caracteriza, em certo sentido, o pensamento ocidental das tradições orientais, e claro que, assim, às vezes falar, né, tradição oriental, poxa, mas é tanta coisa, então vamos ficar só com a Ásia, se for o caso, mas assim, é sempre, no caso da filosofia oriental, é uma tradição filosófica que está marcada por práticas, que são práticas que permitem uma elevação, por exemplo, do ponto de vista ético, inclusive assim, do ponto de vista de um conhecimento metafísico no sentido mais transcendental, né? Quer dizer, através disso uma ascensão. Só que é uma ascensão que se dá também por práticas. Então, essa ideia assim de que, bom, eu consigo, então, falando de maneira mais direta, né? Eu consigo me tornar uma pessoa melhor do que eu quero? Assim, então, então eu entendi, por exemplo, a fórmula, né? De que eu sou outro e assim por diante, então naturalmente eu me tornei uma pessoa boa e consegui, então é claro que não, né? Então passaria por algumas transformações e algumas práticas que são pessoais, né? Assim, e são práticas de transformação, por exemplo, o yoga, sei lá, né? Pode pegar várias outras. Elas não são no sentido assim, elas não são meramente intelectuais. Então eu fico pensando assim, tem espaço para encontrar em Schopenhauer essa perspectiva, ou será que a gente pode falar no intelectualismo do ponto de vista da ética? Seria um mistério. Tá ótimo. Então, o Vivekananda, eu acho também que, conversando com o pessoal Vedanta, eles falam que é um falso problema mesmo. Eles falam assim, é claro, dizer que no hinduísmo tradicional não visava o altruísmo, isso é mentira. Sempre teve como essa perspectiva embutida, né, no Vedanta. Mas como se fosse... Muitas vezes eles talvez como uma consequência, né? Você consegue se tornar altruísta depois da elevação espiritual, tá? E talvez o que o Vivekananda queira fazer é mostrar que isso seria a condição. E daí isso, eu acho que daí politicamente tem um impacto muito grande, né? Principalmente na ressignificação do hinduísmo para a Nova Índia. Então, acho que isso que pesou bastante nessa diferença do altruísmo, como se fosse a condição, né? Então, ele quer mostrar como se fosse uma condição para a iluminação, tem que ter esse serviço ao outro, esse dever. Mas ele também, ele faz toda essa separação, ele vai ser um dos primeiros que vai trazer o yoga para o ocidente, né? E ele vai trabalhar todo o Bhakti Yoga, Jnana Yoga, e ele vai dizer que são expressões diferentes de alcançar essa unidade, né, essa consciência. Mas
o que a gente pode perceber depois é que talvez ele no começo, ele vai se intensificando mais para essa prática altruísta mais para o final. Antes ele faz uma diferenciação maior, assim, daí, das diferentes linhas do yoga, ou seja, como possibilidades distintas de encontrar essa... Ele fala de várias formas, a libertação, o despertar, o samadhi, mas depois ele parece frisar mais nessa necessidade da prática altruísta como condição de qualquer um, né? Mesmo se for só a caráter meditativo ou da devoção, etc. Agora o do Schopenhauer, eu acho que o Schopenhauer não, sabia? Schopenhauer, ele é bem... Eu acho que ele vê a saída pela lei, sabe? Mais do que pela... Mas é esquerda. Então, mas é pela lei, não é pela ética. Eu acho que ele vai dizer que a lei, ela serve justamente para frear o egoísmo. Porque o egoísmo, ele nunca vai ser eliminado, né? Enquanto há vida, há egoísmo. A não ser pela sese, e mesmo pela sese, ele diz que você está comendo ainda. Então é só quando o asceta está naquela parte do jejum final, que ele não está nem comendo mais, que daí você vai amortizando cada vez mais, mas ainda tem, né, uma vontade por trás. Então ainda tem egoísmo. O egoísmo sempre vai existir praticamente para Schopenhauer. Então o que ele vai dizer, qual seria a saída? Não é a gente educar o povo pela ética, porque ele vai dizer que a ética seria mais, essa ação moral não é no plano racional. Mas ele vai falar que a lei é isso, você consegue ver que o mundo é sofrimento e a gente vai criar leis para distribuir esse sofrimento, não é para eliminar o sofrimento, né? Fazer com que esse sofrimento não seja tão para um determinado grupo, né? O sofrimento, aliviar um sofrimento, não seja que o sofrimento seja tão constante, né? Então eu acho que para Schopenhauer a prática daquilo que seria bom, que para ele não é bom, porque para ele seguir a lei não faz você ser uma pessoa boa, faz você ser uma pessoa egoísta, mas seria uma tentativa de aliviar a dor. Seria na esfera do direito e não na esfera da ética. Eu acho, não sei se o Mar é mais... Eu tenho uma visão sobre isso, mas acho que não é oportuno. Não, fala aí. Não, porque eu tinha uma pergunta, na verdade, parecida com a da Juliana, com essa última da Juliana, que é justamente, eu acho pelo menos que é parecido, que é, se você assume então que o Vivekananda, por exemplo, você disse no final que não tem como saber, mas se você assumir que o nome da tua palestra é Reflexos, né? Reflexos do pensamento. Então, se você assume que tem reflexos, de fato, diretos da metafísica schopenhaueriana da ética nesse tipo de enfrentamento prático com sofrimentos, enfim, essas praxes diversas, aí a pergunta que eu faria é o seguinte, bom, mas então se você levar a sério esse pressuposto, você teria que também considerar que não só existiria uma influência da filosofia metafísica schopenhaueriana em prática, como por exemplo prática de yoga, coisa assim, mas também na Índia moderna, né? Porque a Índia moderna, em termos políticos, de transformação, ela não existiria, até onde eu vejo, sem a influência desses líderes espirituais, certo? E, enfim, aí você teria que estender, e aí eu talvez pense um pouquinho, essa seria a minha questão, né? Mas quanto a resposta que a Diana deu para a Juliana, eu só acrescentaria, talvez, colocaria um ponto de interrogação ao invés de uma afirmação, que seria no sentido dessa esquerda schopenhaueriana que está sendo pensada. Existe um debate alemão, assim, europeu, mas também no Brasil ultimamente bastante forte, para reproblematizar aquelas, não é prescrição, mas assim, indicações, sugestões, né? Então, do Schopenhauer, que é, por exemplo, assim, não posso ensinar alguém a ser compassivo ou asceta, mas no plano da praxis anterior, independente disso, tem toda uma coisa que dá para ser feita, certo? E, inclusive o Marx leu Schopenhauer,
Isso é uma coisa... Existe um livro chamado... Existe um livro chamado... Existe um livro intitulado Schopenhauer e Marx, do Ludwig Wittgenstein, que é o último que organizou as obras completas do Schopenhauer. Portanto, é um dos schopenhauerianos mais ortodoxos, mas ao mesmo tempo heterodoxo, porque permite essas leituras transversais assim. Então tem toda uma coisa. Aí a minha questão se estender ainda mais para dizer que essa esquerda schopenhaueriana, claro, a gente teria que... No meu curso, na pós-graduação, a gente está trabalhando um pouco disso, né, nessas noções. Teria que problematizar, definir o que a gente está chamando de esquerda e de direita schopenhaueriana. Mas se essas noções, então, da praxis a lá Vivekananda, assim, ou por esse viés da sabedoria oriental, não seria também um elemento a ser incluído aí nessa esquerda, mas enfim. Eu tenho suspeitas parecidas com as suas, assim. Eu não tenho uma resposta, talvez. Mas eu sei que existe um interesse. Conversa isso, né? Tem os grupinhos schopenhauerianos que querem defender que Schopenhauer é de esquerda, né? Mas eu não mas falei o que é nada. ser esquerda é complicado, né? Números então, por isso que eu estou falando dessa esquerda. Mas é uma coisa que a gente estava discutindo principalmente no GT de Schopenhauer lá no POF, né? O que seria essa esquerda schopenhaueriana. Mas eu acho que o caminho possível é bem essa questão do que eu estava falando para você, que não é no domínio moral, mas é no domínio do direito. Sim. E foi isso que aconteceu na Índia, né? Criou-se uma Constituição. Né? Então, pela primeira vez, teve essa Constituição que assegurava os direitos a todos os indianos. Então, isso é uma completa transformação. Né? Então, o Vivekananda ele vivia num período no qual só 10% da população indiana comia mais do que uma vez por dia. E esses 10%, só 10% que sabia ler e escrever. Então, continua sendo, claro, tendo vários problemas na Índia, né? Não é que solucionou, mas teve toda uma luta e combate, né? Para assegurar o direito dos indianos, que talvez foi por influência de Schopenhauer, né? Então isso é legal pensar, né? Então, academicamente é difícil dizer, Schopenhauer foi de fato responsável, né? Mas a visão que ele teve do hinduísmo permitiu também, né, uma nova significação no hinduísmo, né, e trazendo questões práticas, né, transformadoras. Isso é muito legal. É muito legal a gente ver que a filosofia sai do papel, né, e que pode ter coisas, né, transformadoras, mesmo sem saber exatamente qual foi o limite exato, o impacto direto. Flávio? Tem duas perguntas. Uma é uma curiosidade, como tu tem lido mais sobre isso, se tu tiver algo a dizer, assim, eu gostaria de saber. Nesse período teve um fenômeno que eu acho que não sei se ele ficou restrito à Alemanha, mas foi uma espécie de descobrimento assim, do pensamento oriental, e pelo Schopenhauer, mas também nos Estados Unidos, na época, eles eram muito influenciados pela Alemanha. Tem um livro da madame, não consigo lembrar o nome dela, von Stahl, acho que é uma coisa assim, chama Germânia, que foi um livro que os americanos leram muito, e o Emerson e o Thoreau conheciam. Então o Emerson viajou para a Alemanha. Nos Estados Unidos, quem descobre assim, o pensamento oriental é o Emerson e o Thoreau, através do pensamento alemão, eu acho. Eu não sei se tu tem alguma referência histórica do que estava acontecendo, porque se teve algum contato de intelectuais que viajaram para o Oriente, né, afinal. Mas parece que foi daí que nasceu assim, a ideia, que está muito clara em alguns filósofos americanos, por exemplo, de fazer uma união entre o Oriente e o Ocidente, né, que até hoje é uma coisa que boa parte dos intelectuais tentam conceber como um mundo ideal, né? Um mundo em que as pessoas cultivam o espírito, mas também são capazes de transformar do ponto de vista prático de um jeito que a Índia não foi capaz, né? A realidade social. E a segunda questão tem a ver daí não é uma crítica assim, mas se tu pensar a noção de compaixão como um fundamento da moral,
tem uma crítica tradicional, assim, eu fiquei pensando se a partir dessas releituras assim, hinduístas tu poderia oferecer uma resposta mais satisfatória, mas a crítica consiste em dizer que a compaixão ela é um sentimento não confiável, porque tu pode sentir compaixão por alguém que está sofrendo aqui na tua frente e não sentir absolutamente nada por alguém que está distante de ti, mas os dois estão sofrendo do mesmo jeito. Então, se tu quer de fato fundamental uma ação moral, tu precisa pensar num princípio mais imparcial, do tipo, sei lá, trate todo mundo como tu é tratado, alguma coisa kantiana, né? Então ela não daria conta, assim, apesar do Schopenhauer ter defendido, não é uma boa defesa, né? Ele foi criticado por isso, né? Mas talvez nessas releituras orientais, né, tu possa ter alguma alternativa, não sei. Eu fiquei pensando se tem alguma resposta, assim, que mais contemporânea, né, de como a compaixão atua para garantir o estatuto moral das ações, certo? Então, a primeira pergunta, eu vou ser sincera, não sei muito como que foi o encontro com os Estados Unidos. Eu só sei que esse renascimento oriental foi muito forte, né, no final do século XVIII. Nos Estados Unidos eles chamam de Renascença Americana. Ah! Que é engraçado porque é o mesmo termo que foi usado. Mas a Alemanha foi muito forte, né, quando os ingleses colonizaram, que daí que eles tiveram acesso, né, pela primeira vez sobre a sabedoria indiana, e daí teve todos os filósofos que se debruçaram, né, sobre isso, como por exemplo Hegel, Schiller, mas Schopenhauer acho que foi aquele que mais exaltou, assim, né, Schlegel, eles traduziram também algumas obras, e daí teve esse encontro. Eu sei mais da Alemanha, principalmente Schopenhauer. Eu nem sei muito dos outros também. É uma coisa que eu tô mais focada no Schopenhauer. Eu sei que daí, nos Estados Unidos, o que entrou lá, o Vivekananda, né? Ele ficou 3 anos lá, fazendo as palestras, participando do ciclo de debates. Queriam que ele trabalhasse nas universidades, ele não ficou. Mas eu não sei como que foi o contato com a literatura, quais obras foram lidas, quem que foi exatamente. Eu estava perguntando na Alemanha, quem que na Alemanha, na época, trouxe o pensamento oriental para a Alemanha, porque eu acho que ele chegou... Então, foi por causa teve dois cadernos, um dos ingleses, que é o Asiatic Magazine, e outro do Asiatic Magazine, dos alemães e dos ingleses, que entraram lá e tiveram contato com os brahmanes da época, e daí, na verdade, eles não tinham os textos, né, também. Porque era mais tradição via oral. E daí eles passavam os relatos de como foi esse encontro com as pessoas. E acho que foi por esses cadernos que teve pela primeira vez o contato. Agora a tua pergunta da ética, daí é um problema filosófico, né? Que a gente vai ter que trabalhar, que conceitualmente é complicado. Então, na verdade, não é a compaixão. Ele vai dizer que a compaixão seria o fundamento da moral, né, o Schopenhauer. Só que, de fato, o que seria a compaixão é uma ação desinteressada, é quando o egoísmo é suprimido. Né? Então, o problema é assim, você identificar isso como uma... Por que isso não seria um critério válido, você acha, que em relação ao que poderia fundamentar? Não seria universalizado, nesse sentido. Então, a questão para ele é que para Schopenhauer não existe como... Porque quando ele diz isso, ele já parte do pressuposto que não tem como se tornar um imperativo. Não tem como ser universalizado. Essa é uma boa resposta que tu deu, porque se tu pensar que ela não é um sentimento, né, que ela tem uma natureza... E aí tem isso no Schopenhauer, né, que é meio budista e tal. Aí eu acho que dá para responder, que é uma espécie de abertura para o mundo, assim, né, como tu se coloca diante do mundo, mas não foi assim que os críticos dele leram, né, eles leram como uma espécie de afecção, assim, um sentimento, né, que tu tem. Só que a compaixão, ela é parcial, né, tu sente compaixão pela tua família, pelos teus filhos, pelos vizinhos, assim, quem está perto, mas... Isso, porque eu só sofro com aquele que eu me interessa, mas depois né? que começa a se abrir, assim, tu sente nojo, se é um estranho, tu nem dá bola, né?
Mas pro Schopenhauer não é assim, é só de sentir só Sim, pelos filhos. Então isso que ele fala. Por exemplo, a mãe que age em prol do filho, normalmente é por egoísmo, não é por compaixão. Então ele vai falar, por isso que é muito, muito raro você realmente ter uma ação que seja por compaixão. E ele vai dizer que pode ser a pessoa mais, né, que você jamais imaginaria que teria compaixão, poderia ter. Mas para todos os filhos é estranho dizer que é por egoísmo. Para Schopenhauer é por egoísmo. Você cuida do teu filho, você ajuda o teu filho, filho, só quer saber da tua família. E o filho do outro que se lasque. Né? Então, por isso que isso não é uma ação notada em valor moral. Se você faz em prol do teu filho, isso jamais vai ser uma ação pública. Por isso que ele não teve por dizer essas coisas. Eu ter dito essas coisas é para ver que ele não teve filho. Porque ter filho é potencializar o egoísmo, né? Você potencializa o egoísmo ali. Porque é difícil de você não querer fazer em prol do teu filho. Mas bom, deixa pra lá. Pior. Ok. Alguém mais? Tem um amigo lá. Sim? Ok. Então, não só antes de comentar a questão da compaixão, Schopenhauer, a compaixão é um momento que o sujeito ultrapassa o princípio da individuação e percebe no outro fenômeno da vontade, porque tudo é a vontade se manifestando. Percebe que esse outro fenômeno da vontade também é igual a ele, uma expressão, né, hindu, indiana. Então, você pode sentir compaixão até mesmo por um animal de outra espécie, né? Então, nesse sentido. Mas a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, duas na verdade. Uma delas bom, com relação à leitura que o Schopenhauer fazia dos textos, né, brahmanes, budistas, né? Eu sei que com relação, por exemplo, ao Alcorão, né, que não é um texto brahmane nem budista, mas ele estudou árabe para ler o Alcorão, né? Ele cita até lá, se não me engano, na arte de escrever, né, que ele diz que ele estudou árabe para ler o Alcorão, achou um livro sem profundidade, entediante e tal. E eu acho que o sânscrito também estudou para... Né? Então, comparando assim as interpretações que ele demonstra ter feito dos textos sagrados da tradição oriental que aparecem ali no mundo com vontade de representação, até que ponto podemos dizer que essas interpretações condizem com aquilo que os especialistas lá na Índia, os brahmanes mesmo, né, que estudam isso aí mais profundamente, são semelhantes, qual é a distância e a aproximação entre essas visões? Será que Schopenhauer se distanciou tanto assim ou se aproximou bastante do que os brahmanes hoje dizem, ou que os textos, né, que são estudados lá na Índia sobre o assunto falam a respeito disso aí? E a outra questão é sobre o termo ser, né? E você citou aí que o Vivekananda, né, você colocou uma citação ali do Vivekananda falando do ser universal e tal, né? E o Schopenhauer ele usa o termo essência, coisa em si, ou em si do mundo, mas ele não usa o termo ser, né? Como é que você entende isso? Será que poderíamos classificar a vontade, né, o Schopenhauer como um ser, certo? Porque há quem questione isso aí, né? Na minha opinião seria o ser, né? Um ser, é o ser que existe, é o que há, né? Nós somos manifestações desse ser, mas nem todos concordam com isso, né? Quem estuda Schopenhauer, muitos não concordam com isso, certo? Mas o Vivekananda usa o termo, né, ser, né? E outra coisa que você citou também, que o Vivekananda não concordava que o em si do mundo seria a vontade, né? Não concordava com isso. O que ele dizia então sobre o em si do mundo? Qual seria esse em si do mundo para ele? Então, se Schopenhauer fez uma interpretação adequada das obras sânscritas, é difícil dizer, porque no hinduísmo tem inúmeras linhas interpretativas, né? Então tem várias correntes ou escolas, como chamam, né? Tem o Vedanta, tem o Yoga, tem Sankhya, etc. Então é muito difícil falar
se ele tem uma visão próxima ou não. Por exemplo, a ideia do véu de Maia como ilusão é muito debatido se o véu de Maia é ilusão ou não. Né? Então, pro yoga, o véu de Maia não é uma ilusão, né? E nem para Vivekananda, no hinduísmo. Eles falam que é como se... porque eles são a favor do monismo, né? Então não existe... tudo é um, né? Então não existe a ilusão, é só uma forma de ver o mundo. Você vê a forma, ela é composta como se... parece que são duas coisas distintas, mas é uma coisa só, né? Então Vivekananda, ele dá... tá até falando pra filmar. Ele fala para explicar o que seria o véu de Maia, ele diz que... daí já vou falar do que é o ser, tá? Para explicar aí. Ele fala várias palavras, ele fala ser universal, fala do absoluto, fala de Deus, né? Então ele vai dizer assim, eu falo Deus porque é a palavra que culturalmente as pessoas mais conseguem elaborar, faz referência àquilo que é absoluto, tá? Mas para ele o absoluto seria aquilo que está para além do tempo e do espaço. É isso que ele fala. Seria daí tudo. Daí ele faz uma metáfora que é a seguinte. Ele diz que o mundo é como se fosse a obra de arte. Tá? A tela seria o absoluto, ser universal, Deus. Tá? E a pintura seria o véu de Maia. Né? Então, mas o mundo é a obra de arte, tá? É a composição dos dois, tá? Então, você, ao mesmo tempo que você acha que o absoluto não existiria sem a pintura, porque o mundo é composto pelos dois, né? Então essa seria uma forma de falar do que seria o monismo pro Vivekananda, que seria esse ser, né? Então, para ele, o ser... E daí ele fala, ele tem essa visão de que de ser e Deus, nós somos Deus, né? E a iluminação seria eu romper com o tempo e espaço e me unir a Deus, que sou eu já, né? Então é complicado. Então, mas daí essa questão daí, se o véu de Maia é uma ilusão, daí tem gente que diz que sim, que é uma ilusão, né? O Vedanta, daí tem o Advaita Vedanta e o Vedanta, né? O Advaita Vedanta vai dizer que não é ilusão, né? Que é um monismo só, que daí também é a corrente do Vivekananda que eu expliquei. Mas aí tem uma outra corrente que diz que seria ilusão. Então, se Schopenhauer... Daí vem outro problema também. Porque se o Schopenhauer interpretou certo ou errado dizer que o véu de Maia é ilusão, é porque o Schopenhauer não diz que o véu de Maia é uma ilusão. A tradução do Jair, ele vai dizer lá que o véu de Maia é uma ilusão. Só que ele fala que o véu de Maia, a palavra ilusão que o Schopenhauer usa é truque, que é engano. Então não é ilusão. Então eu acho que no fundo nem para o Schopenhauer o véu de Maia é uma ilusão. Então é difícil você conseguir dizer se as correntes hindus concordam com a visão de Schopenhauer, porque também, mesmo no circuito schopenhaueriano, a gente não consegue determinar os conceitos como ele interpretou, né? Eu, na minha tese, eu falo que o véu de Maia não é uma ilusão, tá? Mas é discutível, tá? Então é bem complicado conseguir determinar se ele teve uma interpretação justa dos textos sagrados, porque tem diferentes interpretações. O hinduísmo não existe uma academia na Índia que nem nós há milhares de anos estudando conceitos, trabalhando determinadas questões. Eles acreditam, o Vedanta, por exemplo, é uma experiência prática, né? Então não é pela leitura que eu vou determinar o que o mundo é. Então eles têm uma liberdade maior em relação ao conceito, eles não ficam presos a esses conceitos, tipo, eles não fazem leituras exegéticas sobre os textos sagrados, é um encontro pessoal, né? Na verdade, os textos sagrados não é tipo, todo mundo tem que seguir os textos sagrados, é uma expressão
de algumas pessoas que conseguiram ter essa experiência e estão produzindo, e estão relatando. Mas não é como se fosse a verdade absoluta que todo mundo tem que seguir. Então isso é complicado também, para ponderar exatamente se ele leu certo ou não leu certo, porque o certo e o errado ali é bem... Algo como a Bíblia. Exato. Daí, qual que era a outra Questão pergunta? do ser. Questão do ser. Ah, se para Schopenhauer é um ser? Ixi, isso é complicado. Eu acho que não, ser não, né? Não é uma substância, é uma vontade, né? Para Schopenhauer. Mas conseguir afirmar o que é a vontade é difícil, porque ele fala que é a coisa em si, mas eu não tenho como conhecer a coisa em si, a não ser por intermédio do meu corpo. Então, só por analogia eu consigo atribuir essa mesma essência a todos os seres. Então, mesmo para Schopenhauer, isso é um pepinão, assim. Ele não nos ajuda nisso ainda. Mas a tradição schopenhaueriana quase refutar e dizer que não. Identificar como substância não dá. Né? Seria... Eu tenho uma dúvida quanto ao que tu acabou de falar agora sobre a questão dos relatos dos textos sagrados, que seriam relatos, e antes tu falou também que, na verdade, a tradição meio que vai por linguagem, né? Por comunicação. Isso não perde um caráter, como eu tinha dito antes, prescritivo, em comparação com a prática schopenhaueriana? Também fica uma coisa desse tipo, prescritivo, em certo aspecto, por se tratar de relatos. Entendi. Se não existe uma prescrição no hinduísmo, Isso. se é o encontro com o ser, então Schopenhauer está mais próximo ainda da leitura que ele fez. Não faz sentido. Mas, na verdade, existem prescrições, né, no hinduísmo. O problema é que não existem prescrições universais, porque nunca teve concílios, né, que vão determinar, a partir de agora essa é a verdade, e todo mundo vai agir a partir disso, e esses são os rituais obrigatórios. O hinduísmo não tem isso, né? Então, cada grupo, cada família, ou cada pessoa cria suas próprias práticas, né? Mas existem ritos também, né? Que são prescritos para determinados grupos. O que não tem, talvez, seria o universal, né? Mas o Vivekananda, que é essa nova ressignificação, ele quer isso, ele quer acabar com todos os ritos. Ele é bem revolucionário, assim. Ele fala que é o encontro, cada um tem a sua própria experiência. Só que essa própria experiência sempre vai levar ao bem. Essa é a ideia dele. Não, é só uma comparação que tu falou sobre as palestras antes do encontro O DOIS. Isso. Só essa questão. Sim, energia. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, porque é muito bom ter uma fala sobre sabedoria oriental, um tópico que me interessa muito. E a questão que eu tenho, ela começa dessa discussão entre dois pares, né? A experiência prática e a atividade acadêmica. Tem um orientalista estadunidense, que é o Thomas Kasulis, que ele faz uma analogia muito interessante, e eu gostaria que comentasse a esse respeito, né? E há duas maneiras de conhecer a argila, né? E o sábio oriental teria uma abordagem como a do artesão, né, para conhecer a argila. E o acadêmico ocidental como a do geólogo, né? Seriam duas maneiras, então, de conhecer a argila. Uma pela prática, né, por fazer, e a outra por fazer uma espécie de análise distanciada da argila. Eu gostaria que comentasse um pouco como funciona isso dentro da tradição indiana. Tu mencionou, né, que tu é professor de yoga, né? Então tem algum tipo de aspecto que tu verifica dessa diferença entre engajamento prático dentro de uma disciplina com uma rotina física, meditativa, em contraste com uma atividade que ela busca esse distanciamento, né, pela questão de engajamento com o conceito, certo? A questão da compaixão, para mim, seria um caso de exemplo, né? Uma coisa é tu analisar a compaixão distanciadamente, outra coisa, por exemplo, você praticar uma meditação
tente sintonizar com essa compaixão, né? Você tenta praticar de fato essa compaixão a partir de uma rotina física. Bom, eu gostaria que comentasse a respeito disso a partir da... Não, legal. Então, eu acho que é bem... A da argila é muito boa, assim, porque quando você fala na sabedoria indiana, agora é claro que na Índia tem, né, esses estudos como os ocidentais fazem, né, como a gente vai ter essa análise exegética, interpretativa, comparativa e tal, o nível abstrato. Mas, para eles, a maior sabedoria é aquela que você tem para além do texto, né? Tem que ser um conhecimento que você teve e daí você só fala sobre aquilo que você teve e aquilo que você vivencia. Você não, o guru, por exemplo, é isso, né? Então as pessoas, e os gurus sempre vão ter milhões, tem milhões de gurus e cada um fala a partir da sua perspectiva, a partir da sua vivência e não em referência à análise de textos, né? Portanto que ali no Upanishad o pai fala bem isso pro filho, não adianta nada você saber esses textos. Você vivencia isso, você entende isso, você sabe que você é o outro e coisas assim. Então, sempre tem que ser, o conhecimento genuíno é aquele que você tem, é experienciado. E só depois você transmite em palavras. Só que já sabendo que essas palavras jamais vão determinar aquilo que é e sem jamais dizer que o outro deveria fazer aquilo. Por isso que a Índia é o país mais tolerante, né? Todas as religiões são respeitadas, né? Tem feriado nacional para todas as religiões, né? Porque o que importa é esse contato do indivíduo, né, com a transcendência e não o rito e não a prática que ele faz. Agora dos ritos e tal, por exemplo, do yoga, quando a gente vê aqui no Ocidente é só a prática do asana, né? A gente acha que yoga é ficar fazendo postura e tal, não sei o quê. Só que o yoga seria uma corrente ou escola, é difícil dizer o que é, mas que vai surgir, assim como tem o Vedanta e tem o Yoga. O Vivekananda fala que é tudo a mesma coisa, porque ele é contra essas divisões, ele fala que o que importa é o saber, né? Mas o Yoga normalmente ele vem do Patanjali, né, que foi um escritor, não se sabe exatamente quando, talvez século V a.C., e ele escreve um livro que é como se fosse um manual, né? Daí vem as prescrições, né? Então eles têm as prescrições deles. E são 8 passos para você encontrar o Samadhi, que seria a iluminação, o despertar, a salvação. E as práticas, as posturas, é só o 3º passo, né? Então ele diz mais ou menos como que a gente tem que se comportar. Então os primeiros passos são uma mudança de uma postura diante à vida, né? Que são os yamas, é aquilo que a gente tem que controlar. A ideia é a não violência. Então o primeiro é a rimsa, que é a não violência. Então se você for ver, né, sempre o altruísmo é milenário, né, que estaria já nessa prescrição do yoga, né? Então é não violência, você não pode ferir ninguém, e ninguém, nem nenhum ser, né? O que é difícil, né? Porque sempre é difícil. O limite de não prejudicar o outro é impossível, né? A gente morre, né? Se não prejudicar ninguém. Daí então tem não violência, o não roubar, o não mentir. Daí tem um que é bem que é o Brahmacharya, que na verdade no passado os mais fundamentalistas é não transar, né? Então quem é o praticante de yoga não pode, tem que ser, né, abstêmio. Mas hoje em dia, né, para deixar mais, né, não para não assustar as pessoas, eles falam que é moderação. Moderação, né? Daí tem toda a teoria que diz que lá a cada 3 semanas. A cada 3 semanas você pode ejacular. Você pode ter, porque a gente precisa dos fluidos sexuais para a aura, né? Então a aura ela se desenvolve com os fluidos sexuais. Então você não pode, você tem que dar o tempo para que os fluidos sexuais se recomponham, né? E daí tem uma série de regras e prescrições no yoga. Daí tem o que você não deve fazer, e tem o que você deve fazer, que são os niyamas, que é pureza, autoconhecimento, gratidão, né? Então também tem uma série de coisas. Daí vem as posturas,
né? Então as costuras é uma forma de purificar o corpo físico. Só que o corpo físico só pode ser purificado se o plano mental também estiver. Então por isso que você tem que ter uma mudança na vida e não só fazer as costuras. As costuras é só para purificar, desintoxicar os elementos tipo físicos mesmo. E daí depois tem o pranayama, que é a respiração, que a gente também faz na aula de yoga normalmente. Daí tem o pratyahara, que é uma forma de você tentar se ver como um ser externo a si, que é um passo da meditação, né? Quando você não está inserido na tua vida, você está além disso. Daí tem o dharana, que é você focar. Isso já está meio que na prática da meditação. Daí tem o dhyana, que é a meditação, e daí tem o samadhi, que é o encontro, né? Então tem uma prática mesmo prescritiva no yoga, né? que as pessoas seguem. Assim. Mas isso também é malhável, né? Não é assim tão fixo. Dá pra transar, cara, de vez em quando. Oi? Eu ainda estou com aquela questão da prescrição, batendo com o que tu falou agora também. Pro Schopenhauer tem a questão da maldade também, né? Da vontade de mal. E como tu disse, tem aquele viés pela lei, né? Como tu disse, pelo que eu entendi, também sou meio um assunto, para os hindus tem nos livros sagrados. Até então não existia uma constituição e tudo mais, né? Então, será que não é justamente como uma alternativa essa prescrição inicial, que a gente falou que era não matar, não roubar, como sendo um caráter de lei, mas não no âmbito ético, mas sim também como um aproximamento de Schopenhauer, mas só essa lei para barrar essa prática do mal. Não sei se eu me fiz entender. Mas que não está no âmbito ético também. Tá. Para os indianos? Isso. Para os indianos. Isso, acho que eles criaram leis para... Mas que essas leis não estariam no âmbito ético, mas sim como por Schopenhauer no âmbito da lei, já que não haveria uma constituição. Ou seja, para deixar as coisas organizadas para que se possa falar em uma ética. Isso, mas talvez, eu entendi. Então tem essas prescrições de como a gente tem que ter a conduta, mas o que muda no neohinduísmo, talvez, com o Vivekananda, é que essas prescrições sempre têm como fim último a salvação. Que é um princípio egoísta, né? De salvação. E daí, o que o indólogo que eu estudo, o Ralphas fala, é que, sendo assim, se no passado existiam essas prescrições para a salvação, não existe a ética. Porque a ética sempre requer uma postura com o outro. Tá? E daí o Vivekananda teria inserido a ética, porque ele insere essa preocupação direta com o outro.